Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, mais uma semana que vai chegando ao fim. Hoje, dia 11 de fevereiro. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Bênção de Deus, hein? Em honra a Nossa Senhora de Lourdes, que é a protetora dos enfermos. Hoje, bênção de saúde para os enfermos. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Terminamos ontem a novena, de Nossa Senhora de Lourdes e hoje, bênção de saúde para os enfermos. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Cordeiro, no Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês aí de Cordeiro que recebem, que compartilham a bênção do dia. Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículo de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje nós vemos uma multidão que está desorientada, que está sem rumo, que não sabe para onde ir, que está sem esperança e principalmente uma multidão que está faminta. Mas eles veem em Jesus essa luz no fim do túnel. Jesus sente compaixão. Jesus dá-lhes pão para que não desfaleçam. Filhos e filhas, assim somos também nós. Assim a humanidade, muitas vezes desorientada, muitas vezes procurando um rumo, famintos daquela fome mais profunda, existencial, sentido de vida. E Jesus não é somente alguém que dá o pão, mas Jesus é o próprio pão. Jesus veio a este mundo justamente para se dar a nós, para dar a Ele mesmo como alimento de vida eterna. E Jesus se dá a nós principalmente pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia. Por exemplo, cada vez que você ouve a palavra de Deus, você ouve Jesus, e é Jesus quem te alimenta, é Jesus quem te nutre, porque é Jesus que fala ao teu coração. A palavra de Deus nutre a tua mente, a tua alma, com o alimento da verdade. Quanto mais nós vamos ouvindo a palavra de Deus com acatamento, com abertura de coração, tanto mais essa palavra vai nos transformando, vai influenciando os nossos valores, as nossas opções de vida, o nosso jeito de ser. A palavra vai iluminando o nosso entendimento. A gente vai passando a ter critérios mais bíblicos para ler as realidades do mundo, as realidades ao nosso redor. Por isso, conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. Agora eu gostaria de falar também de um elemento que não pode passar despercebido aqui nesse Evangelho, que é o elemento da partilha. Como se deu este milagre? Nós não podemos negar que o milagre, claro, aquele que fez acontecer todo o milagre é o próprio Cristo, mas o meio do qual ele se utilizou, o jeito. Quantos pães vós tendes? Para que o milagre acontecesse, foi preciso que alguém doasse, foi preciso que alguém partilhasse. E daquele pouco se fez muito. E esse milagre da partilha
também precisa acontecer entre nós. Infelizmente, há muita desigualdade no mundo, não é verdade? Basta a gente abrir os olhos e olhar ao nosso redor. Não precisa a gente ir muito longe, talvez aí na quadra do bairro onde você mora. Dependendo da perspectiva para onde você olha, talvez você se sinta hoje um privilegiado, ou talvez você se sinta hoje um injustiçado. Por exemplo, se o seu olhar se volta para alguém que talvez mora aí perto de você, alguém com maior poder aquisitivo, a sua tendência vai ser, se sentir menor, no sentido de algum tipo aí de desigualdade. Mas se, por exemplo, o seu olhar se dirige para alguém que talvez anda dormindo na calçada da rua, do bairro onde você mora, com certeza em relação a esta pessoa, você vai se sentir um privilegiado por ter o que você tem, por ainda ter um lugar para morar. Mas o fato é que a desigualdade é uma realidade da sociedade. Mesas com fartura, mesas com desperdício e às vezes muito próximo mesas onde não há comida. Aliás, onde sequer existe uma mesa. Realidades que nos precisam fazer refletir, pensar e nos questionar de que forma eu posso fazer a minha parte. Alguns dias eu assisti uma reportagem muito interessante num canal de TV. Uma reportagem que mostrava o aumento do número de pessoas que depois da pandemia perderam emprego e com isso as suas casas. Pessoas que moravam de aluguel e que tiveram que deixar as suas casas por não ter mais como pagar. E muitas dessas pessoas em grandes cidades, grandes centros urbanos, foram morar na rua. Mas outras que foram morar em carros abandonados, isso mesmo. Peruas abandonadas, carros velhos abandonados que não andam mais, ônibus velhos, famílias que foram morar nesses lugares e ali estão tentando recomeçar, reconstruir as suas vidas. Mas por que eu estou lembrando desse fato? Porque o que me chamou a atenção, embora essas pessoas não tendo quase nada e vivendo com tão pouco, vivendo da ajuda, da caridade alheia, essas pessoas são capazes de partilhar umas com as outras o pouco que elas têm. Partilham com o vizinho do carro abandonado ao lado, partilham com a família do ônibus abandonado do outro lado, partilham comida, partilham a água que eles ganham de doação, partilham o que eles têm, o cobertor, o agasalho. É impressionante. Mesmo tendo tão pouco, o pouco que têm, partilham. Eis o milagre do amor. E muitas vezes há aqueles que têm tanto e se fecham no seu muito. Sabe, eu sou do pensamento que não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar esperando que o governo vai resolver tudo. E pior ainda, não adianta a gente meio que se acostumar com tudo isso como se fosse uma paisagem que com o tempo a gente vai achando normal. Eu, como padre, vejo tantas iniciativas bonitas nas comunidades, nas paróquias. Pequenos grupos, mais tocados pela caridade, decidem fazer alguma coisa. Mesmo que não seja muito. Mas a questão não está no se é muito ou se é pouco, mas no fazer, no ato de fazer. Isso é que é libertador, isso que nos cura do egoísmo, da insensibilidade. E aqui estamos falando dos grupos de sopa, aqui estamos falando dos grupos de marmita para as pessoas de rua, aqui estamos falando dos grupos que fazem campanhas em prol de pessoas necessitadas, aqui estamos falando de grupos de voluntariado que de alguma forma se organizam para agregar algum bem na vida das pessoas que precisam de auxílio. É o milagre da partilha, é uma corrente do bem. E quanto mais essas iniciativas vão crescendo, é como esse milagre do Evangelho. O pouco vai se tornando muito. E a esperança, a vida, vai vencendo o egoísmo e a indiferença. Pense nisso. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Em oração nos colocamos, e hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Senhor, nós queremos entregar a vós todas as pessoas
enfermas, pedindo hoje bênção de saúde para todo e qualquer tipo de enfermidade. Enfermidade no corpo, na mente, na dimensão emocional ou até mesmo na dimensão espiritual. Jesus, vós sois o médico dos médicos. Olhai com bondade para cada uma das pessoas que sofrem na doença, na dor, que bênçãos de cura, de alívio do sofrimento sejam derramados hoje sobre a vida de cada uma dessas pessoas e que, reanimadas na esperança, elas possam caminhar na fé e alcançarem por vossa graça a recuperação da saúde. Que hoje, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, o Senhor conceda esta bênção especial de saúde para todos os enfermos. Concedei, Senhor, também a bênção da água, porque na gruta de Lourdes fizestes brotar águas curativas, aonde aconteceram e até hoje acontecem inúmeros milagres. E que desça sobre você, sobre a água que você apresenta para ser abençoada, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço para você. Fique no colo da mãe. Mais tarde nos encontramos para a bênção da noite e amanhã, homilia dominical. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.